E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui para falar contigo sobre o direito constitucional. O direito constitucional que é necessário para a sua aprovação no concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Você já ouviu falar no TRE da Bahia? Já, né? Muito te interessa o TRE na Bahia e vou te dizer, para você conquistar uma vaga, você deve estar atento ao direito constitucional, porque há um número relevante de questões num universo não tão grande de conteúdos, num universo não tão grande de artigos. Você fala, Antônio, mas eu não gosto de direito constitucional, já tive a oportunidade de estudar e não rolou. Olha, eu sempre digo que o direito constitucional ele é merecedor de uma abordagem específica, né? Eu vou desvendar contigo o direito constitucional e você vai gostar de direito constitucional e ser aprovado. Mas quando eu digo você vai gostar de direito constitucional, também entenda uma coisa, eu não quero transformá-lo num grande expert em direito constitucional, não é isso. Ah, sair daqui especialista em direito constitucional. Não, claro que não. Eu quero que você passe na prova, por isso as aulas são programadas a partir do que cai. A gente faz um caminho inverso, então. Por exemplo, uma aula numa graduação de direito, você pega lá os conteúdos, vai dando e pinça alguma coisa daquilo na tua experiência profissional. Aqui não, a gente parte das provas, a gente vê o que mais cai e dá aula com base nisso. Claro que todo tema é relevante, mas alguns são muito mais relevantes, né? E eu começo a nossa conversa, você vai ver isso nas próximas aulas, falando sobre Constituição, conceito, classificações e princípios fundamentais. A nossa banca é a Sebrasp, CESP, como queira, não é mesmo, mudar o nome da coisa. Essa parte de conceito tem uma aulinha ali, mas é uma aulinha assim de introdução, não é algo que costume cair muito, não mesmo, tá? Até porque o conceito de Constituição é um conceito construído, não é um conceito assim, legal, do ponto de vista de estar na lei. É uma realidade, a Constituição, e cada autor conceitua aquilo de uma forma. Na medida em que a banca não aponta um autor específico, não pode ela, na minha opinião, cobrar um conceito. Mas ainda assim, para colocar todo mundo na mesma página, né, em termos de o que é o direito constitucional, o que é uma Constituição, e tem ali uma aulinha de conceito para você. Legal! Depois a parte de classificações. Aí o negócio já começa a ficar mais próximo da prova, porque a banca gosta de cobrar as classificações. Classificações quanto à forma, quanto à extensão, quanto à origem, várias classificações que você pode ver. Princípios fundamentais, aí a gente mergulha de cabeça no texto constitucional, abordando o artigo 1, 2, 3 e 4 da Constituição. Coisa simples, rápida, uma aula também precisa, você tem que tomar cuidado, é um tema assim, tranquilo, a maioria acerta, não vai você errar aquilo ali. No que tange aos direitos e garantias fundamentais, aí há um desdobramento, né? Porque a gente vai ver os direitos e deveres individuais e coletivos, e ali, salvo engano, são 6 aulas que eu tenho programadas contigo, 6 aulas sobre um artigo, mas é um artigo, mas não é um artigo, é o artigo mais importante do direito constitucional e, em verdade, é o artigo mais importante de todo o direito brasileiro. O artigo 5º é aquele que fala sobre os direitos que possuímos enquanto cidadãos. Vida, liberdade, igualdade, segurança, manifestação de pensamento, propriedade, blá blá blá, tá tudo lá pra gente ver. Direitos sociais também vem na sequência. Tema importante, artigo 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui a cobrança é no artigo 6º, é uma cobrança de memorização, o artigo 7º é pegadinha. A aula vai ser bem voltada para isso, você vai entender. Nacionalidade, está lá no artigo 12, o tema bom, hein? Nacionalidade, eu aposto fortemente, pode cair a parte de nacionalidade, pode mesmo. Você terá ali o artigo 12 da Constituição para estudar, dá uma olhada com carinho nele e entenda que pode cair uma questão versando sobre a literalidade constitucional ou sobre a cobrança, né, de um probleminha, um casinho simulado, concreto ali que a banca coloca e pergunta ao final, esse cara que nasceu nessa condição é brasileiro nato, naturalizado, enfim. Direitos políticos, partidos políticos, tudo isso será visto também, importante. Obviamente importante, né? Se for fazer um concurso para o Tribunal Regional Eleitoral, tem que conhecer a tutela constitucional dos direitos políticos e dos partidos políticos. Atenção na parte de direitos políticos para a parte das inelegibilidades, vamos trabalhá-las. Na organização político-administrativa, veremos a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios, abordando quem são esses entes e quais são as suas competências. E aí, te digo,
A maior parte dos concurseiros odeia o tema competências. Odeia porque, com todo respeito, talvez não tenham tido a oportunidade de estudar da maneira adequada. E eu não estou nem falando em qualidade de aula, estou falando em forma de abordagem. Tem um método para você entender. Eu vou ensiná-lo a pensar como pensou aquele que criou a Constituição. Então vai ficar fácil você entender por que essa competência é da União, por que essa é do município, e aí você vai matar lá na hora da prova. A administração pública. Cobrança direta e reta do artigo 37 e seguintes. Poder legislativo, aí Congresso, Câmara, Senado, deputados, senadores, uma parte assim de organização do Congresso mesmo. Poder executivo, as atribuições do presidente, isso é um tema bom para a prova. Judiciário, obviamente com suas disposições gerais e seus órgãos. E aí Ministério Público e Defensoria. Olha, na abordagem das aulas eu vou falar sobre tudo isso. Só que a parte da justiça eleitoral eu vou abordar de maneira separada, tá? Vai ser lá no finalzinho da nossa conversa que eu vou abordar a justiça eleitoral para você entender o que é a justiça eleitoral, como é que ela se organiza. Principalmente é a composição ali dos tribunais, é o que costuma cair. Certo? E aí fecharemos com algumas questões e no mais nos vemos por aí. Banca CESP. Tá anotado? Dia 20 de agosto, marque, save the date. Anote o dia, é o dia da tua primeira fase, beleza? E mais alguns dias você será técnico judiciário na área administrativa do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Galera, sucesso, tudo de bom para vocês, até a primeira aula, até a aula que vem.